Naquele dia, Francisco fez algo que ninguém conseguia compreender. Diante de muitas pessoas, abriu mão de tudo aquilo que um dia acreditou ser indispensável. Para alguns, parecia uma derrota. Para outros, uma completa loucura. Mas foi justamente naquele momento que Deus começou a construir uma nova história. Essa é a história de São Francisco de Assis. Francisco nasceu em uma família rica. Seu pai era um importante comerciante. Nada lhe faltava. Enquanto muitos lutavam apenas para sobreviver, Francisco crescia cercado de conforto, festas e amigos. Seu coração sonhava alto, desejava ser reconhecido, conquistar honra, tornar-se cavaleiro. Acreditava que a felicidade estava naquilo que poderia conquistar, como acontece com tantos de nós. Francisco também imaginava que já sabia qual caminho sua vida seguiria, mas Deus preparava algo completamente diferente. Então, a vida começou a desfazer seus planos. A guerra, que parecia o caminho para a glória, transformou-se em sofrimento. Francisco foi feito prisioneiro. Depois veio a doença. O corpo já não tinha as mesmas forças. E aquilo que antes lhe trazia alegria começou aos poucos a perder o sentido. Os antigos sonhos permaneciam, mas já não preenchiam o vazio que existia dentro dele. Francisco ainda não compreendia o que Deus estava realizando. Os antigos sonhos já não pareciam os mesmos, mas os novos ainda não eram claros. Era um tempo de perguntas, de espera, de silêncio. Quantas vezes também passamos por momentos assim? Nada parece fazer sentido. Os caminhos antigos já não nos satisfazem. Mas Deus ainda não revelou com clareza o próximo passo. E é justamente nesse silêncio que Francisco precisou aprender a confiar. O silêncio não permaneceu para sempre. Pouco a pouco, Deus começou a colocar pessoas e acontecimentos no caminho de Francisco. Cada encontro era também uma escolha: continuar vivendo como antes ou permitir que Deus transformasse a sua vida. Porque toda mudança começa quando decidimos responder, mesmo sem conhecer todo o caminho. Mas responder a Deus também exige discernimento. Nem toda vontade vem dele. Nem todo sonho conduz ao lugar que ele preparou. Francisco começou a olhar para sua própria vida de uma forma diferente. Aquilo que antes parecia indispensável já não ocupava o mesmo lugar. Enquanto isso, outras coisas que antes passavam despercebidas começavam a ganhar importância. Pouco a pouco, Deus ia mostrando qual direção Francisco deveria seguir. Mas aprender qual caminho seguir não era o suficiente. Era preciso agir. Porque conhecer a vontade de Deus nem sempre é a parte mais difícil. Difícil mesmo é deixar para trás aquilo que nos impede de vivê-la. Francisco compreendeu que Deus o chamava para uma vida diferente. A transformação de Francisco não aconteceu de um dia para o outro. Ele começou em pequenos gestos. Um passo, depois outro, um encontro, uma oração, um ato de caridade. Cada pequena resposta preparava seu coração para aquilo que Deus ainda realizaria. Porque a santidade raramente nasce de grandes acontecimentos. Ela costuma crescer nas pequenas fidelidades de cada dia. Nem todos compreenderam as mudanças de Francisco. Alguns riram, outros criticaram. Até aqueles que o conheciam estranharam o novo caminho que ele estava escolhendo. Mas nem toda decisão agrada aos homens. Quando sabemos que Deus nos chama, permanecer também faz parte da resposta. A caminhada da santidade exige perseverança na vontade de Deus. Francisco
percebeu que seguir a Deus também significava começar uma vida nova. Não porque Deus apagasse seu passado, mas porque era capaz de dar um novo sentido a tudo o que havia vivido. Aquilo que antes parecia derrota, agora se transformava em preparação. Cada passo dado o aproximava daquilo que Deus sempre planejou para ele. Ao longo da caminhada, Francisco percebeu que Deus não desejava apenas mudar algumas atitudes. Desejava transformar a direção de sua vida. Obedecer à vontade de Deus não é simples. Muitas vezes nos conduz por caminhos que jamais escolheríamos sozinhos. Francisco poderia continuar vivendo como todos esperavam, mas escolheu seguir o caminho que Deus lhe mostrava, mesmo quando isso parecia custar caro demais. Chegou então um momento que marcou para sempre a vida de Francisco. Diante do próprio pai e de muitas pessoas, renunciou a tudo aquilo que um dia acreditou ser sua segurança. Não porque os bens fossem poucos ou ruins, mas porque havia descoberto que nenhuma riqueza poderia ocupar o lugar que pertence somente a Deus. E quantas vezes temos dificuldades em deixar para trás objetos, sonhos ou pecados? Não porque não queremos fazer a vontade de Deus, mas porque abandonar essas coisas exige enfrentar um amanhã desconhecido. Porque muitas vezes não nos falta discernimento, nos falta coragem para dar o primeiro passo, e perseverança para permanecer em um novo caminho. Porque exige recomeçar a vida do zero e obedecer à vontade de Deus, mesmo quando ela nos conduz por um caminho diferente daquele que imaginávamos. Escolher se desapegar de tudo isso exige deixar para trás a vida a qual já estamos acostumados. O verdadeiro desapego não começa quando abrimos mão daquilo que temos. Ele começa quando deixamos de fazer das coisas o sentido da nossa vida. Talvez Deus não esteja pedindo que abandonemos as mesmas coisas que Francisco abandonou, mas certamente nos convida a perguntar: existe algo ocupando em meu coração o lugar que pertence somente a Deus? Naquele dia, Francisco não ficou mais pobre. Descobriu uma riqueza que jamais poderia ser comprada. Percebeu que quanto mais se aproximava de Deus, menos precisava apoiar sua felicidade naquilo que poderia perder. Porque tudo aquilo que este mundo oferece um dia passa, mas aquilo que Deus constrói no coração permanece para sempre. São Francisco não se tornou santo porque abandonou riquezas. Tornou-se santo porque colocou Deus acima delas. O desapego nunca foi sobre perder, sempre foi sobre encontrar. Encontrar uma liberdade que ninguém pode tirar. Encontrar uma alegria que não depende daquilo que possuímos. São Francisco de Assis nos recorda que somente quando Deus ocupa o primeiro lugar, todo o resto encontra seu verdadeiro sentido.